assustador o atual momento dos grandes de São Paulo? Porque a gente sempre fala, e com razão, que é o futebol mais rico do Brasil. É onde está o dinheiro, são os clubes geralmente... O Campeonato Paulista é o mais forte há muitos anos. Né? A gente comparava com o Carioca, mas o Carioca caiu muito com a queda do Vasco, do Botafogo, do próprio Fluminense, que agora está se reestruturando. Agora, o que está acontecendo com os grandes clubes de São Paulo? Que foi o que o Mauro falou. Nas grandes competições também não estão sendo convincentes. Acho que tem vários... Tirando o Palmeiras, óbvio. Sim, o Palmeiras ele não entra nesse comentário, né? O Palmeiras mostra aí todo dia como é o Palmeiras hoje. Dos outros, tem alguns detalhes. São Paulo, Corinthians e Santos, né? Os outros três grandes. Eles hoje têm problemas, eles não são competitivos, assim, ninguém coloca nenhum dos três como candidato ao título brasileiro, que o campeonato vai começar agora em abril. Porque eles estão quebrados. É uma coisa que às vezes fica uma coisa meio complexa, mas é simples, é complexo resolver. Mas eles estão quebrados, é por isso, não tem dinheiro. Aí tem o lado que eles podem até fazer um campeonato brasileiro ok, o ok seria o Corinthians, ano passado foi o quarto colocado. O São Paulo, há 2 anos, 2020, ele chegou a liderar o campeonato e terminou em quarto. Pode acontecer porque não tem tantos times no Brasil muito mais organizados que eles, apesar de eles serem bem desorganizados. Mas não tem tantos times no Brasil muito mais organizados. O Palmeiras e o Flamengo se descolaram dos outros. Podem viver um momento ruim em campo, como o Flamengo vive nesse começo de ano, mas são coisas diferentes, né? Um time pode estar bem bagunçado e viver um bom momento em campo, e um outro pode estar organizado e viver um mau momento, mas o time que está organizado tem muito mais chance de se recuperar durante a temporada, como aconteceu com o próprio Flamengo ano passado, que também começou mal, se recuperou, do que com um time que é todo bagunçado, né? Então tem muito mais chance. Tem algumas coisas. O Campeonato Paulista, realmente, os jogadores que jogam nos times pequenos são os mesmos que jogam a Série B do Brasileiro. O próprio técnico do Água Santa falou ontem que 80% do elenco dele já está acertado com times da Série B do Brasileiro. Porque o calendário é dessa maneira, estaduais, depois nacional, então o estadual que paga melhor, que tem mais dinheiro, é o Paulista. Então esses jogadores nível médio, que jogam na Série B ou pequenos da Série A, eles vão jogar o Paulista aqui e depois eles vão. Esses caras do Água Santa vão jogar no Atlético Goianiense agora, vão jogar no... que está na Série B, na Chapecoense, no Avaí. O Mezenga é revelado pelo Flamengo. Sim. Foi campeão brasileiro em 2009. Aquele penúltimo jogo com o Corinthians aqui em Campinas, que o Adriano não jogou o Bruno Mezenga de titular naquele jogo, na penúltima rodada. Então, os times do interior de São Paulo são mais fortes do que os outros do país porque eles têm mais dinheiro. Então, pelo menos para o momento, para aqueles meses de Paulistão, eles conseguem formar um time com jogadores que depois vão jogar a Série B do Brasileiro. Mas isso não invalida que São Paulo, Corinthians e Santos estão mal. Que uma coisa é zebra, outra que pode acontecer, principalmente em jogo único. Outra coisa é não ser uma surpresa. Aí eu vou dar um exemplo bem rápido. 2012, o Corinthians fez a melhor campanha na primeira fase do Paulista e nas quartas ele foi eliminado pela Ponte Preta no Pacaembu, em jogo único. A Ponte classificou em 8º. E até naquele jogo o Júlio César falhou em 2 gols da Ponte e a partir daí o Tite tirou o Júlio César e depois o Cássio. Depois desse jogo, aí o Cássio virou uma lenda do Corinthians. E o Júlio César foi pro Red Bull falhar lá. Foi contra aí, o Corinthians. Aí como ele falhava, eles contrataram o Cleito para resolver o problema. Então, essa é a história. Aquilo foi uma zebra. O Corinthians de 2012 era um time bom, um time organizado. Tanto que meses depois foi campeão da Libertadores e no fim daquele ano foi campeão mundial. E tinha sido campeão brasileiro em 2011. Então aquele time era um time bom que num jogo único, num jogo que seu goleiro estava mal, ele perdeu. Isso é uma zebra que pode acontecer num jogo único. Outra coisa é, por exemplo, São Paulo e Água Santa, o São Paulo é eliminado e não causa grande surpresa. Não foi assim, claro, a maioria podia até dizer, o São Paulo é favorito. Mas acho que ninguém ficou assustado depois que viu o resultado. Falou, nossa, perdeu, como assim? A maioria já esperava que seria um jogo difícil e que poderia acontecer o que aconteceu, um 0-0 e pênalti. Acho que ninguém ficou assustado com o resultado. Então é diferente. Aquele time de 2012 do Corinthians era bom e num jogo único que o goleiro estava mal, perdeu. Também não foi nada de... Não foi tão assustador. Acho até que se esperava mais São Paulo e Água Santa um jogo difícil do que Corinthians e Ituano. Mas também não foi... Ninguém ficou chocado que o Corinthians perdeu. Foi a mesma, né? Mesmo número de pontos. E o Ituano foi muito mal. Mas acho que isso é a diferença da zebra e do que é mais ou menos esperado. 2012 foi uma zebra num dia que o goleiro estava mal e aquele time que era bom do Corinthians perdeu da Ponte Preta. Mas zebra o Corinthians foi, né? O Corinthians não esperava muito que ia passar fácil pelo Ituano. Não, fácil eu não esperava. Eu esperava que ia passar. Mas vocês não acharam zebra ali? Não, eu achei zebra. Mas eu achei ali uma coisa assim, é um time que é bom e perde. Esse time, quando saiu de Renato Augusto não joga, todo mundo já começou, olha, o que pode acontecer, assim,
Quando eu digo é que ninguém ficou chocado, assim, ninguém falou, nossa, que absurdo que aconteceu. É porque eu sou o cara mais eufórico, né, Mauro César? O Mauro César mesmo diz, eu fiquei assustado. Eu fiquei assustado, eu esperava que o Corinthians ia ganhar em 2, 3-0. Que não era o favorito. Você é do contra. Eu esperava, você fala também pra ser um personagem. Eu esperava que o Corinthians venceria. Simplesmente eu não considero esses times tão superiores assim. Mas é o que eu tô falando, o Água Santa jogou um futebol legal, o São Bernardo jogou um futebol legal. São Paulo e Água Santa, você ficou assustado com o São Paulo e Água Santa? Não, assustado não. Mas o Ituano contra o Corinthians eu fiquei, porque o Ituano fez uma campanha péssima. O Corinthians também. Mas não é igual. Um foi 7º, o outro foi 12º. Sim, mas o Corinthians ele foi pior que o Água Santa São Bernardo o Ituano, ele aconteceu alguma coisa que eu não sei o que é, eu não acompanho o dia a dia do Ituano, mas ele fez uma ótima Série B. Ele começou a vaga com o Vasco. Exatamente. Ele começou o campeonato muito mal por alguma razão, e depois ele jogou contra o Santos, ganhou o Santos, quando ele não estava jogando nada. Então, o próprio Santos foi o 3º ano seguido que não chegou no mata-mata. Já não dá para dizer que é surpreendente. Agora, Mauro, foi o que o Bruno falou, né? O Bruno falou que tem esses times do interior de São Paulo, os times menores de São Paulo, que eles têm, às vezes, mais dinheiro que clubes que disputam a Série B. O próprio Água Santa, a folha salarial do Água Santa, ela gira em torno de R$800 mil, que é a mesma folha do Independente Del Valle, que a gente levantou também, de acordo com o levantamento lá do UOL, que teria uma folha salarial de R$800 mil, campeão da Recopa Sul-Americana, campeão da Sul-Americana. É impressionante realmente o poder financeiro desses clubes de São Paulo. Mas também, se você comparar, né, com a folha salarial do São Paulo, que foi eliminado por ele, se você comparar com a folha salarial do próprio Red Bull Bragantino, é muito menor. Esses clubes esse clube conseguiu chegar à final. O futebol de São Paulo que é muito mais rico ou não tem justificativa para o que isso aconteça? Você acabou de falar que os caras estão o contrato terminando, são contratos curtos também, né? Você não assume o compromisso de pagar salários a jogadores por 2, 3, 5 anos. O time grande faz o contrato com... Qual o contrato do Galopo com o São Paulo que você machucou? 4, 5 anos de contrato? Então você faz um contrato longo, você tem um compromisso de pagar aquele jogador aquela quantia com reajustes durante várias temporadas. Esses caras que jogam em time pequeno fazem contratos curtíssimos de meses. Que às vezes o patrocinador mesmo paga. Que aí depois acaba ali o compromisso durante o campeonato, eles vão tentar se encaixar num time de Série A, B, C, D, o que for possível, para seguir jogando durante um ano. Mas muitos ficam desempregados, né? Tanto que tem essa situação aí de terminar o contrato e os caras, de repente, poderem ir embora, mas estão encontrando uma solução para que não desfalque a equipe. Porque São Paulo tem mais dinheiro, todo mundo sabe. O estado mais rico do Brasil, evidentemente, os pequenos vão ter mais dinheiro do que os pequenos do Piauí. Só vou te interromper rapidinho para a gente voltar para a rádio. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Mauro César Pereira falando sobre essa situação de times pequenos de São Paulo que têm dinheiro, mas também contratos mais curtos dos jogadores. Como os pequenos do Brasil inteiro que não tem aí, disputando numa divisão do Campeonato Brasileiro. Agora, o que me impressiona sempre é que se os pequenos têm dinheiro, os grandes poderiam ter muito mais, mas não têm. E não tem porque são mal geridos. O São Paulo era para ter muito dinheiro. O Santos era para ter muito dinheiro. O Corinthians era para ter muito dinheiro. Mas eles têm o quê? Dívidas. Só tem dívidas. Esse é o ponto. Porque se os pequenos conseguem ter grana para fazer um campeonato curto, montar uma equipe minimamente competitiva, né? No caso específico, um time que era da Várzea não faz muito tempo, com o Corinthians acontece o contrário. Com o São Paulo acontece o contrário, com o Santos acontece o contrário. Porque se o pequeno tem condição de ter essa grana, imagina o grande. Mas não tem, só tem dívida. E é por isso que devem, os times são mais fracos do que deveriam ser, não tem dinheiro para contratar, aí contratam a si mesmo, não tem um projeto esportivo convincente, vão ficando para trás, e estão assistindo um dos integrantes do quarteto, digamos assim, nadando de braçada, sem adversário, praticamente sem adversário. Porque é o único que até agora não titubeou diante de um pequeno. Que papelão do Bragantino, Mauro César Pereira. E que papelão também dos grandes, né? Porque, claro que tem que se valorizar muito o Água Santa. Merece todos os parabéns, merece aqui a Aguinha Santa no Flávio Prado. Agora, o Água Santa chegar na final, um time que era da Várzea até pouco tempo, mostra uma decadência do futebol paulista ou apenas uma coincidência? Uma zebra, como a gente fala? Eu acho que é uma decadência do campeonato, né? Porque é um time muito modesto, nada contra. Legitimamente conseguiu a vaga na final, mas consegue a vaga por conta do pífio momento do Santos, do São Paulo e do Corinthians. Falamos aqui já várias vezes sobre isso. Os três outros grandes, só salva aí o Palmeiras, numa péssima temporada. Clubes endividados, que contratam ou não contratam mal, não tem um trabalho minimamente consistente. Então ficam aí patinando e sofrendo contra equipes pequenas. Porque não é só o Água Santa. A outra semifinal poderia ser Corinthians e Palmeiras, foi Corinthians e Ituano.
Ou seja, é uma coleção. O Santos não se classificou porque perdeu para o Ituano. O Corinthians não avançou porque perdeu para o Ituano. E o São Paulo para o Água Santa. Então, fica muito claro assim, que eu acho que é uma decadência do próprio campeonato, porque os times mais fortes não conseguem se impor. O campeonato que acaba abrindo espaço para times que são bem modestos, né? O Água Santa, inclusive, ontem, tem que agradecer essa lambança aí do seu Cleiton, né? Aliás, eu não entendo como pode um clube tão estruturado, com visão profissional, manter até hoje um goleiro como o Cleiton. O Cleiton, ele falha com uma regularidade impressionante. Vira e mexe, ele falha. E ontem o que ele fez foi de uma irresponsabilidade total. Ô Mauro, só para te complementar, ele é o jogador com mais erros defensivos graves entre os 46.801 atletas da base de dados do SofaScore. Desde 2022, são 13 erros graves do Cleiton. Ele é um colecionador de falhas, um goleiro que surgiu muito promissor, seleções de base, mas já está há muito tempo no clube. Eu imagino que o Pedro Caixinha, ontem, devidamente apresentado ao goleiro, que o Barbieri conviveu com ele há muito tempo e já deveria ter barrado, colocado outro, comprado outro. Não tem condição, tá claro? É muito claro que não tem condição. Esses dados que você passou, esses números apenas comprovam isso. E ontem ele simplesmente ferrou o time dele. Ele deu um gol para o adversário, deu um gol para o Água Santa. O que também não invalida uma atuação do Red Bull Bragantino abaixo também. Uma semana muito ruim. O time foi eliminado da Copa do Brasil e foi eliminado do Campeonato Paulista, assim, na sequência, né? Como tem um novo técnico que ainda está tateando, está chegando, imagino que esse período agora sem jogos e essa eliminação possam servir até para ele refletir sobre algumas questões. Ele foi lá até abraçar o goleiro e tal, né? Natural, né? Foi cumprimentar o goleiro, deu uma força. Mas ontem acho que o resultado foi muito contaminado por um erro que não tem cabimento. Uma falha, um frango, chutou, o goleiro não falhou, acontece. Mas o que ele fez, ele errou 2 ou 3 vezes na mesma jogada, no domínio, na tentativa de drible, e não fez o pênalti. Aí no final, quando ele vê que perdeu a bola, que há uma chance de gol, ele evitou o contato. Ele poderia ter feito o pênalti ali. E pior que ele tem um histórico de erros, né? O cara inventar com histórico de erros é que nem o Muralha no Flamengo naquela época, sim, lembra? Que ele tentou inventar da mesma forma, Santos, ele tentou errando sem parar. E aí tomou um gol assim até na Ilha do Governador. Acho que o resultado não foi muito contaminado por isso, mas não invalida aí a semana muito ruim do Bragantino, que vinha crescendo, vinha jogando bem, fazendo boas apresentações. Eu acho até que vai retomar aí para o brasileiro, de repente, voltar a um ritmo de crescimento, de mudança até de perfil. Mas ontem foi por conta disso. E fica uma final, nada contra o Água Santa, time pequeno, mas tem a menor graça. Como se fosse um Fluminense Madureira. Entendeu? Madureira é maneiro lá, tricolor suburbano, bacana, tradicional e tal. O Água Santa nem isso é. Mas, claro que é uma final sem graça. Eu acho que é até mais fácil, né? Porque o Palmeiras ainda é mais forte. É previsível. Previsível, assim. Sabe? A chance de acontecer uma zebra em 2 jogos, ela é muito pequena. Muito pequena. E ela caracteriza o quê? É o declínio desses times. Eu vi alguns colegas até recuperando histórias do passado. Porque em 90 a final foi a final caipira, depois o Corinthians foi campeão, fez a final com o São Paulo e tal. Gente, estamos falando de 2023. E as coisas mudaram. E esses times que antigamente saíam do buraco, na mesma temporada viravam campeões, no futebol muito diferente do de hoje, onde o investimento é muito grande, onde os problemas econômicos e as virtudes financeiras pesam demais. E o futebol mudou, o futebol está mais sofisticado. O Brasil em 90 pegou a última vaga num sufoco e fez um mata-mata. Em 2002. Então você, bem lembrado pelo Bruno, era outro campeonato. E quem fica, numa boa, quem fica recuperando essas histórias, não ajuda em nada no crescimento do futebol, porque fica arrumando desculpa para incompetência. Porque é incompetência dos 3. Do Santos nem se classificar. Do Corinthians perder em casa a vaga para o Ituano, que era o pior dos classificados. E do São Paulo, que perdeu para o Água Santa também, que não conseguiu fazer um gol. Um mísero gol. Então é muita incompetência, muita incapacidade. Repito, nada contra o time pequeno que se classificou, mas um time que entra pensando em não cair. Ele entra pensando o quê? Que se eu não cair, tá bom. Se eu conseguir me classificar ali, pô, que maravilha. De repente você vê na final. E se vê na final o quê? Avançando nos pênaltis contra equipes que não conseguem fazer 2 jogos contra times da primeira divisão. O Água Santa tomou um gol. Você vê, né, Mauro? Nem poderia ter os jogadores na final. Nem o Água Santa esperava que ele estaria nessa situação. É evidente que não. E assim, e não dá nem pra falar que o planejamento é ruim. Ele é realista. Claro. Final, não vou pra final. Não tem uma chance. Vamos tentar sobreviver aqui, ficar na primeira divisão, fazer a melhor campanha. De repente, os outros estão tão mal que ele pensa, pô, olha que dá. Dá pra classificar, dá pra chegar. E deu.
deu para chegar na final. Agora vão acreditar, claro, que possa vencer o Palmeiras, tem que fazer o possível, muito difícil, porque vão enfrentar um time grande que é um time organizado, que é competitivo, que não concede essas oportunidades que os outros costumam dar. E se você lembrar, mesmo no ano passado, o São Paulo chegou em 2 finais. O São Paulo, em algum momento, foi convincente? Foi um time que... Não. O Corinthians chegou numa final. Foi um Corinthians convincente? Também não. Mesmo esses não foram times assim que, em algum momento, passavam uma confiança, grandes exibições. O Corinthians só foi convincente na final, né? Que foi o segundo jogo contra o Flamengo, que foi bem. No segundo jogo do Maracanã. Né? Contra o Flamengo não tinha volante, diga-se de passagem. Né? Tem uma série de... todo um contexto ali. Em casa foi mal, na Libertadores foi mal, jogos contra o Boca mal. Não foi legal. O resultado é melhor do que o desempenho, claramente. E o São Paulo é aquilo, foi chegando, mas também o time, tanto não era um time consistente que perdeu o Sul-Americano da maneira que perdeu. Praticamente não vê a bola. Então, assim, ficar lembrando de historinha do passado, porque tá bom, então fica. O São Paulo na Sul-Americana, nas quartas e na semi, passou nos pênaltis por 2 times rebaixados no Brasileiro, o Ceará e o Atlético Goianiense. Verdade. De forma dramática, né? Aquela coisa lá contra o Atlético, então no Morumbi, foi uma loucura, né?